Olá, muito boa noite. A nossa conversa cultural de hoje é com a artista Liz Machado, que recentemente foi a artista que obteve o primeiro lugar entre os trabalhos premiados no 7º Salão Fundarte de Arte 10x10, com a obra Cuidado, Mulheres Trabalhando Ritos de Concepção. Boa noite, Liz. Boa noite a todos e todas. Bem feliz por estar aqui, bem feliz com o convite. A gente vai acompanhar aqui os nossos telespectadores na tela enquanto a gente vai conversando, mas explica um pouquinho de como é que foi a concepção desta obra premiada. Bom, para falar nessa obra especificamente, que é o Cuidado Mulheres Trabalhando Ritos de Concepção, que é um registro que traz como protagonista da imagem a minha mãe com uma moranga partida e um facão na mão, eu preciso falar também dos ritos de aproximação, que são os processos pelos quais vem se desenvolvendo o projeto Cuidado Mulheres Trabalhando, que é um projeto que se dá em colaboração com várias mulheres, através da itinerância de um símbolo movente, uma placa ou um adesivo como esse, enfim, pelo qual o símbolo itinera e serve como dispositivo para que as mulheres olhem para o seu cotidiano, registrem, façam fotos ou vídeos do seu cotidiano e também do cotidiano das mulheres que as rodeiam, né? Então, a partir desses registros visuais, eles são postados nas redes sociais, que são usadas, no caso, como a nossa galeria digital possível. E nesse compartilhamento gera-se uma teia de visibilidade, de afirmações, de ações e de questionamentos, né? Sobre também o que é uma mulher em trabalho, né? Buscando essa relação de questionar quais são os trabalhos legitimados. Para o cuidado Mulheres Trabalhando, toda ação é uma ação, né? Também tem uma relação de que o cuidado, mulheres e trabalhando, essas três palavras separadamente, elas podem instigar também problematizações acerca dos conceitos que estão fixados sobre elas, né? Então, quem são as mulheres? Ô Liz, é tão difícil viver de arte no Brasil, né? Então, qual é a importância de salões como este, que premiam, que valorizam os artistas? É extremamente importante. Não só porque dá visibilidade para o teu trabalho, porque propõe que artistas diferentes, no caso o Salão de Arte aqui, ele é reconhecido nacionalmente. Então é um salão super importante. E no momento em que a gente está vivendo, que é bem delicado, é bem complexo, né? Um momento em que a arte, a cultura, a educação são atacadas, né? Zelar por espaços como esse, que proponham o fomento à cultura, à arte, ao desenvolvimento e à relação de criação de diferentes artistas é muito importante. Porque, por exemplo, eu nunca participei de uma exposição em uma galeria. Então, a partir desse primeiro trabalho, eu já entrei dentro de um sistema de legitimidade artística, um sistema das artes, né? Porque uma galeria também te coloca em relação com outro sistema que, por exemplo, eu não conhecia e que abre outras possibilidades, outras portas. Essa exposição, não só com a minha obra, mas com a obra de outros artistas e outras artistas, vai itinerar também por outros lugares. Então, isso é muito importante. E esse salão, ele tem um diferencial que é a premiação. Então, por exemplo, todo esse processo que eu narrei para ti aqui, de como vem se desenrolando o projeto, é um processo que dá muito trabalho e pelo qual eu não tenho uma remuneração. Certo. Então, tem toda uma elaboração conceitual, tem toda uma... Tu confecciona placas, tu te relaciona o tempo todo, propõe, cria, inventa poéticas para fazer o processo existir e, no entanto, tu tá ali batalhando por isso, muitas vezes, sem ter um retorno financeiro. Nós temos visto muitos ataques a exposições, cerceamentos, censuras, enfim, de gente que não conhece arte, né? Ou de que julga, de que avalia, né, com uma certa pretensão e que, por vezes, nem vai a exposições, etc. Enfim. A tua obra é interessante porque daqui a pouco um público comum pode olhar e pensar, mas isso é tão comum, é uma mulher numa cena cotidiana. Nesse sentido, a tua obra, ela ajuda a mostrar também que a arte pode estar em vários elementos nossos da vida mesmo, e não apenas em superproduções e tal.
O cuidado mulheres trabalhando, ele parte muito dessa relação, de que a gente olhe para o nosso cotidiano e que a gente busque, a partir desse olhar, criar estratégias por vias artísticas, né, proporcionar que outras pessoas vejam os nossos espaços de atuação. E hoje, na página, por exemplo, do projeto e na página de várias colaboradoras, as mulheres que vão fazendo os registros à medida que vão pegando, aplacam, enfim, nós temos, assim, vários exemplos de mulheres amamentando, de mulheres agindo no mundo em ações que não parecem ser ações legitimadas de trabalho, nem legitimadas de trabalho numa narrativa, digamos assim, oficial, que às vezes inclusive a arte não entra, e nem como processo, como trabalho artístico. Então, essas tensões entre arte e vida, entre o que pode ser arte, o que não é, o que é trabalho, o que não é, conduzem também esse lugar do que propõe o cuidado mulheres trabalhando. E nesse sentido, o registro que está na galeria se chama Ritos de Concepção, porque foi aquele registro que disparou a elaboração dessa poética para democratizar o acesso das pessoas à itinerância do símbolo, aos registros visuais e para criar essa teia compartilhada, de composição compartilhada, porque é isso que vem acontecendo. E também justamente isso, a arte ela está na vida. A gente poderia falar sobre várias possibilidades de se pensar sobre a arte. Não tem uma definição que diga isto é arte. Mas uma das definições possíveis que a gente pode traçar aqui é que a arte ela propõe modos de olhar a vida. Modos de inventar, a partir da relação com os signos, metáforas, a composição de jeitos de olhar a vida. Então, eu acho que existe uma carência tão grande de relação com possibilidades diversas de olhar a vida. A gente está num momento de tantas polarizações, ou é isso, ou é aquilo, e a arte, ela não cabe nessas polarizações, ela permeia... Ela foge de rótulos, de estereótipos. Foge, porque ela está na vida, ela é a própria pulsação da vida. E a vida, gente, não é isto ou aquilo, a vida é muitas coisas. A partir do momento que a gente olha para o nosso cotidiano e pensa em todas as coisas que acontecem ao longo de um único dia da nossa vida, e pensa que é tão difícil captar e delimitar uma narrativa para comunicar o que acontece, tu imagina para um processo artístico que compõe símbolos, que propõe a imanência e a presença de uma série desses fatores em uma única obra. Isso. Então é muita coisa. Muito obrigado pelo papo e parabéns pelo teu trabalho. Eu que agradeço, pessoal. Venham na galeria, gente, prestigiem os espaços. Montenegro tem vários espaços artísticos, espaços culturais, então prestigiem, sabe? Venham conhecer. Antes de ficar com uma cara torcida, venham conhecer. É importante que a gente conheça. E mesmo que nos gere um estranhamento, é bom. Porque a gente nem sempre vai entender as coisas. Não é sobre entender, é sobre ter a possibilidade de se relacionar e disparar sensações na relação com a arte. Essa foi a nossa conversa cultural de hoje com Liz Machado. Tenham todos uma excelente noite e até a semana que vem.